Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso, agradecemos imensamente, infinitamente a Deus. Agradecemos a Deus pela graça da vida, pelo dom da vida. A Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado e principalmente nestes momentos pelos quais nós estamos passando, momentos de repensar a vida. Não é momento de desespero, não é momento de sofrimento, mas sim momento em que Deus nos concede como oportunidade para repensarmos o verdadeiro sentido da vida ou sobre o verdadeiro sentido da vida. Então Deus nos concede este momento, ou nos concedeu este momento de isolamento, de recolhimento e acolhimento em nossos lares, até e principalmente para convivermos, conhecermos melhor aqueles que estão conosco sob o mesmo teto, porque na correria do dia a dia vamos cada vez mais, ou fomos cada vez mais, nos distanciando destes para com os quais nós temos os primeiros e maiores compromissos perante Deus, perante a espiritualidade amiga, assumimos compromissos sérios. A espiritualidade superior, os espíritos amigos, fizeram, como nós sabemos, investimentos de grande monta no sentido espiritual para nos auxiliar, de acordo com o compromisso, de acordo com a missão de cada um aqui na Terra. Dependendo, é lógico, como nós sabemos, do tamanho da responsabilidade de cada um, maiores serão os esforços e dedicação do plano espiritual. Então agradeçamos a Deus por este momento. Quantos companheiros estão tendo a oportunidade de conviver com os seus. Então que possamos aproveitar e realmente aprender a lição ou as lições que estão sendo destinadas para nós, para o nosso aprendizado. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido um isolamento social através de uma pandemia que, conforme alguns companheiros estão enxergando, estão falando de uma forma assim tão clara, companheiros encarnados e desencarnados, aqueles que já têm mais sabedoria do que nós, enxergando e classificando este momento como sendo a tão falada Terceira Guerra Mundial. Mas só que não é uma briga entre países, não é através do ódio, através de cada um mostrando o seu poder bélico, mas sim mostrando poder de cooperação, capacidade de cooperação. E conforme uma companheira escreveu e publicou recentemente uma mensagem que está circulando nas redes sociais, uma mensagem belíssima, que até sobre a qual já comentamos, sobre esta Terceira Guerra Mundial, que na visão dela é exatamente este momento pelo qual nós estamos passando, em que o país ou os países que se sairão melhor, que vencerão esta guerra de uma forma mais tranquila, sem muito abalo, ou sem muitos abalos, sem muitos transtornos, serão aqueles países que mais investiram em educação, que mais investiram na saúde pública, que mais investiram em tecnologia no sentido do bem-estar da sua população. Então, que possamos verdadeiramente refletir e agradecer a Deus por este momento. E hoje, como nós sabemos, 21 de abril de 2020, dia de Tiradentes, feriado para nós, um feriado nacional, mas que para estes momentos de isolamento até parece não ser feriado.
Mas hoje trouxemos aqui para as nossas reflexões exatamente sobre este nosso companheiro, o Inconfidente Tiradentes. 21 de abril de 1792, sacrificado. Sacrificado devido à ignorância das pessoas que ocupavam, em especial, a rainha portuguesa que detinha o poder naquela época. O poder, digamos assim, sobre a vida. Segundo ela, achava que tinha esse poder. Então, trouxemos esta reflexão para esta tarde com base no livro de Chico Xavier e Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um capítulo lá mais adiante, onde nos traz sobre Tiradentes. E é interessante, para efeito dessas nossas reflexões, interessante nós mencionarmos, apenas como para relato, aqueles companheiros que ainda não tiveram oportunidade de folhear, de mergulhar nesta obra tão profunda e tão bela, que é a nossa história, a história do Brasil, contada com a visão do mundo espiritual, onde ela começa no ano de 1376, ou seja, bem antes do descobrimento, vamos colocar isso entre aspas, porque o Brasil não estava encoberto, tinha milhões de índios aqui, milhões de habitantes. Então, para a história, bem antes do descobrimento do Brasil, então começa esse relato de Humberto de Campos até 1884, quando da fundação da Federação Espírita Brasileira, em 2 de janeiro de 1884. Então, esta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicada em 1938. E conforme nós encontramos, antes de chegarmos a Tiradentes, conforme nós encontramos no seu prefácio, que é de autoria, já que esta obra passou pelo crivo do mentor espiritual de Chico Xavier, ou seja, Emmanuel, o prefácio é de sua autoria, ele nos chama atenção, Emmanuel nos chama atenção para o seguinte: este trabalho, ou seja, esse trabalho realizado por Humberto de Campos, se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Celeiro do mundo. E aí ele diz, estendendo-a, ou seja, estendendo esta explicação, esta missão, estendendo esta missão no sentido econômico, a sua significação espiritual. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que esta missão do Brasil tem um significado muito maior, mesmo sendo celeiro do mundo, em relação à questão de produção de alimentos. Como nós sabemos hoje, o que é produzido aqui no Brasil alimenta cerca de 1 bilhão de seres humanos na face da Terra, mas a significação, a missão do Brasil para com o mundo é muito maior, vai muito mais além do que essa questão material, essa questão econômica. E aí Emmanuel acrescenta: o Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que, muito além de ser o celeiro no sentido material, no sentido econômico para as pátrias mais pobres, é o celeiro de claridades espirituais para o orbe inteiro. E mais adiante, ele diz ainda: o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma luz nova. Então o Brasil tem esta missão,
Então, nós que aqui nos encontramos, temos esta missão. Nós que temos o conhecimento desta doutrina reveladora e consoladora, temos a missão, em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, levar luz, levar esta claridade desses ensinamentos aos companheiros em desespero, estender a mão tranquila, de uma forma serena, àqueles companheiros infortunados, aqueles que se encontram em muitas situações, como já dissemos, em desespero, devido ao momento pelo qual nós estamos passando, todos nós inseridos nesta imensa tempestade no planeta Terra. E aí Emmanuel encerra aqui suas palavras dizendo: peçamos a Deus que inspire os homens públicos. É o que nós temos que fazer neste momento. Quantos homens públicos estão por aí espalhados na face da terra que estão se comportando de uma forma insana aos nossos olhos? Vieram com um compromisso enorme de trabalhar pela e para a nação e para o planeta, para o equilíbrio, o reequilíbrio do planeta, e estão metendo os pés pelas mãos. Conforme vamos ver, antes ainda de iniciarmos o estudo sobre Tiradentes, as palavras de Ismael sobre subir a cabeça em relação à questão do poder. Muitos são preparados no mundo espiritual, acham que estão preparados, vêm para o cumprimento da missão aqui na Terra e chega aqui, mete os pés pelas mãos, faz tudo, quase tudo diferente. Mas é lógico, como nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso, Jesus nos chama atenção para isto, não devemos condená-los. E nós, se estivéssemos no lugar deles, será que não faríamos algo diferente, até nesse caso no sentido de pior? Qual seria o nosso comportamento? Poucos de nós, com certeza, estamos preparados o suficiente para fazermos diferente no sentido melhor. Digo pouco no sentido de percentuais, mas com certeza que na face da Terra existe uma quantidade grande de espíritos que estão altamente habilitados para isto. E aí ele encerra aqui dizendo: então, neste caso, roguemos a Deus, oremos por estes nossos companheiros, ao invés de ficarmos jogando pedras, que é o que via de regra nós falamos, apontamos o dedo e condenamos e chamamos todos os políticos, quase todos, e aí às vezes generalizamos que todos são corruptos. Não, de forma alguma, não são todos. Existem belíssimas exceções, existem muitos que são verdadeiramente trabalhadores, que são verdadeiramente patriotas, mas é lógico que existem aquelas pessoas que estão se comportando de uma forma incorreta. Oremos por eles, para que eles possam acordar para a sua missão, a sua tarefa, não de forma alguma direcionando mais energias negativas, já chega de energias negativas contra eles, direcionemos energias positivas a estes nossos companheiros para ver se eles mudam de rota, conforme nós encontramos quando os espíritos amigos nos chamam a atenção sobre a prece, questão 658, 659 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, quando nós oramos para uma pessoa, solicitando amparo, auxílio para uma pessoa, para uma criatura, vai mudar para aquela criatura os decretos de Deus? Sabemos que não vai mudar, mas ele vai receber energias novas para ele repensar a sua vida e dar um novo direcionamento. Quem vai mudar vai ser ele, não vai ser Deus. Ele é que vai mudar porque vai repensar, vai receber aquela ventilação, aquelas energias positivas, aquelas energias novas e vai repensar a sua vida e dar um novo direcionamento para a sua história. Então aqui Emmanuel nos diz, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. Isso ele falando em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, hoje, peçamos a Deus para realmente inspirar os homens públicos que estão no leme da pátria do Cruzeiro e para todas as nações também. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase
todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Então, que eles possam realmente enxergar os seus deveres. Onde ele fala aqui, onde se verifica a inversão de quase todos os valores. Isso em 1938. E hoje está da mesma forma, praticamente, ou quiçá, infelizmente, pior. Então, que possamos fazer estas rogativas a Deus, aos espíritos amigos, para que possam inspirar estas criaturas da melhor maneira possível para redirecionarem os seus pensamentos, redirecionarem as suas atitudes em relação à pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então aqui nós chegamos nas palavras de Jesus. Temos sempre que lembrar as palavras de Jesus, quando ele nos chama a atenção que, mesmo passando por momentos de dificuldades, não perturbemos os nossos corações. A notação de João, evangelista: creamos em Deus, creiamos também em Jesus. E ainda João anotou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. E uma dessas moradas, na casa do pai, chama-se Brasil. Conforme Jesus fala para Relio ou para Ismael, quando do momento da transplantação da árvore do Evangelho, da Palestina para o Brasil, momento belíssimo de escolhas no plano espiritual, que às vezes você pode até imaginar, mas espera aí, então o Evangelho ter surgido naquela região da Palestina foi um erro de cálculo, foi um erro de escolha? Não, de forma alguma. Devido às escolhas equivocadas dos seres humanos, Jesus, juntamente com todos os seus emissários, tiveram que fazer a transplantação da árvore do Evangelho para um local com corações puros, trazer o Evangelho para os índios, que não tinham vícios, eram corações puros. Por isso Jesus escolheu trazer a árvore do seu Evangelho para o Brasil, conforme nos narra aqui Humberto de Campos. E aí, em relação a esta vocativa de Jesus, a este chamado de Jesus para que mantenhamos a calma, ele nos diz: se não fosse assim, não teria dito que vou preparar o lugar para vós. Então Jesus segue sempre adiante, preparando para nós lugares bons, lugares melhores, mas nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. E aí, como estamos falando em relação a Tiradentes, mencionamos Tiradentes, mas ainda não falamos praticamente nada de Tiradentes. Um capítulo anterior ao que Humberto de Campos fala sobre Tiradentes, que é a Inconfidência Mineira, que é o capítulo 14 deste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala um pouco sobre, no capítulo anterior, sobre o Marquês de Pombal, ministro em Portugal, que tinha poderes quase que absolutos e que meteu os pés pelas mãos e que fez muitas besteiras, principalmente perseguindo os padres jesuítas, que também, naquela região, em especial na Europa, cometiam muitas sandices, mas ele perseguiu de uma forma geral porque a missão de jesuítas que estavam aqui no Brasil, principalmente comandada por Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega. Então, aquela tarefa desenvolvida por aquele espírito que hoje nós conhecemos como Emmanuel, aqueles companheiros não estavam fazendo nada de errado, estavam auxiliando na semeadura do Evangelho, principalmente apresentando
àqueles corações puros, os índios, o Evangelho do Cristo, que nós conhecemos como a catequização dos índios, a pedido de Jesus, intuição vinda de Jesus, através dos seus emissários, para que realizassem aquele trabalho belíssimo de semeadura do Evangelho. Então, em relação a Marquês de Pombal e a todos os administradores públicos que não cumprem a sua missão, Ismael diz o seguinte: irmãos, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Então aqui ele falando em relação ao Marquês de Pombal, porque alguém havia questionado ele, alguém havia perguntado ele sobre o que fazer com o Marquês de Pombal, se eles tinham escolhido ele no mundo espiritual para desenvolver uma tarefa para com a humanidade, e ele estava fazendo tudo errado, ou quase tudo errado, com excesso de poderes, com excesso de escolhas, fazendo as escolhas equivocadas, prejudicando as criaturas e, em primeiro lugar, a ele mesmo. Então, por isso que Ismael fala desta forma. Escolhemos, muitas vezes, nós escolhemos para determinados labores terrestres e eles são seduzidos pelo dinheiro e pela autoridade que eles acham que detêm. E aí ele segue dizendo: sentem-se estes que se comportam desta forma, como nós falamos anteriormente em relação aos nossos políticos, sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sob o império de sua prepotência. Pois, ou melhor, por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus. Mesmo que estes que estão se comportando de uma forma déspota aqui na terra, ainda nos dias de hoje, conforme Ismael nos lembra, a vitória lá na frente, não sabemos em quanto tempo, a vitória será do bem. A vitória será de Jesus. Façamos a nossa parte. E ainda ele diz: peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Então vejamos as palavras de Ismael, quando ele nos diz, nos chama a atenção, não para criticarmos, não para condenarmos estes nossos companheiros, mas que peçamos a Jesus para e por estes companheiros desviados, que eles possam refazer a rota da sua história, passar a fazer escolhas melhores para eles e em defesa da humanidade, em defesa daquelas criaturas que hoje ele representa, ou que eles representam. E aí ele acrescenta ainda: vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas, já que naquela época estava ainda funcionando a Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas que se amoldam ao sacrilégio e à ignomínia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar, e muitas vezes ultrapassam. O tempo e a experiência, com a dor eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor. Então aqui nos fala, nos lembra Ismael, este amigo, este companheiro responsável pela parte sociológica no mundo espiritual, pela pátria do Evangelho,
nos lembra que tempo e a experiência com a dor eterna aliada de ambos, ou seja, a dor que é eterna aliada do tempo e da experiência, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e amor. Um dia todos nós aprenderemos. E aí ele acrescenta ainda para encerrar a sua reflexão: oremos por eles, não os critiquemos. Vejamos o que ele fala: oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações. Então esta é a mensagem de Ismael. E aí ele acrescenta ainda na sequência, Humberto de Campos nos chama a atenção que a companhia de Jesus dos jesuítas, que era chamada Companhia de Jesus, foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773 por solicitação do Marquês de Pombal, para reaparecer somente em 1814 com o Papa Pio VII. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do esquecimento dos homens. Foi banido da corte por Dona Maria I, após destituí-lo de todas as suas funções no reino. Então, assim, terminou os seus dias aqui na Terra, esquecido por todos. Então, aqui, para a nossa reflexão, sobre o nosso comportamento em relação a essas criaturas, não precisamos desperdiçar tempo e energia em criticá-los, em apontar o dedo, em emitir péssimas energias contra eles, porque a colheita virá. Eles já estão fazendo as suas escolhas equivocadas e já estão fazendo contra eles mesmos o mal maior. Não precisamos, digamos assim, querer mais mal contra eles, porque eles mesmos já praticaram. Então aqui nós chegamos no capítulo 15, que trata da Inconfidência Mineira, onde começa a narrativa aqui em relação ao comportamento da administração da corte portuguesa em relação àquilo que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, de uma forma rápida, nos diz aqui Humberto de Campos: por morte de Dom José, ascendeu ao trono sua filha Dona Maria. O reinado de Dona Maria I foi de 1777 até 1816. A piedosa, que não tinha nada de piedosa, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões dos seus confessores, ou seja, da igreja. Por este tempo, o Brasil sofre o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A verdade é que em Minas se sentia, mais que em toda parte, o despotismo e a tirania, já que em Minas era onde mais se produzia, mais se extraía ouro. Então ali, com certeza, aquelas pessoas que estavam na administração, que estavam trabalhando em prol do Brasil, sentiam um peso maior da mão das pessoas que tinham interesses em relação às riquezas extraídas do solo brasileiro, mais especificamente do solo mineiro. E aí ele cita aqui, Humberto de Campos, cita aqui algumas criaturas que se comportavam de forma déspota para com as outras pessoas. Ele fala aqui do clero, ou seja, da igreja, aqueles que tinham o poder em relação à justiça. Aí ele fala que a magistratura, e aqueles também que tinham o poder de arrecadar dinheiro para a coroa portuguesa, ou seja, o fisco. Juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas, presas de criminosa ânsia de fortuna. Sempre o ouro, sempre a riqueza material. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Até parece que o Cristo
iria se sentir bem em visitar uma igreja suntuosa. E o coração? Como está a suntuosidade, ou melhor, a simplicidade do nosso coração? Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza, vejamos as palavras que Humberto de Campos utiliza, parasitas da nobreza, iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas, ou seja, saqueando verdadeiramente as riquezas da pátria do Evangelho. E aí ele fala da Inconfidência Mineira. Iniciam-se os esboços da conspiração. O governo age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens. Prende todos os elementos da conspiração. Aqueles que eram os mentores, os cabeças da conspiração foram presos. Segundo o relato de Humberto de Campos, foram 11 homens que foram presos. Dentre esses 11 se encontrava Tiradentes. E aí nos diz, aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Ou seja, os 11 que se encontravam presos foram condenados à morte pela rainha portuguesa, Dona Maria. E aí nos diz, mas no dia seguinte à condenação, à execução, a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado, ou seja, transformado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas. Então, ela converteu a pena de morte em degredo para o resto da vida àqueles companheiros para as regiões longínquas da África, com exceção de Tiradentes. Ela deixou bem claro na sua comutação, na sua transformação de pena de execução de morte em degredo, com exceção do Tiradentes. Esse deverá ser executado, ou seja, o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Esse não será degradado. Esse terá que ficar como exemplo para os demais em relação ao poder da coroa portuguesa. Esse deverá ser executado em praça pública. E aí nos diz Humberto de Campos que o mártir, ou seja, Tiradentes, o mártir da inconfidência ou da infidelidade, depois de haver apreciado angustiosamente a deserção, ou seja, o degredo dos seus companheiros de cela, reveste-se de supremo heroísmo. Ao invés de ficar abatido, não, ele não ficou abatido. Ele se revestiu de supremo heroísmo que nem ele mesmo sabia de onde vinha aquela força, mas nós sabemos. E Humberto de Campos explica a quantidade de espíritos que estavam ali à sua volta, lhe oferecendo consolo. Um ombro amigo, um colo amigo, uma palavra que ele não ouvia, talvez não ouvia, energias positivas. Conforme Jesus nos fala, caro companheiro, tenha bom ânimo, não se abata, a vida continua. E aí nos diz ainda Humberto de Campos, seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada. Então ele se sentiu alegre em ser sacrificado, mas em especial pelo fato de ele ser o único a ser, no caso, ele ser o único sacrificado, ao passo que os outros 10 companheiros, irmãos de luta, seriam degradados. Mas
preservariam a vida para continuarem lutando pela independência do Brasil da tirania da coroa portuguesa. E aí na frente ele diz ainda, mais adiante, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida, como havíamos antecipado. As falanges de Ismael, ou seja, uma quantidade enorme de espíritos, a pedido de Ismael, lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes, ou Joaquim Xavier, entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. A mando da rainha portuguesa, ele foi executado na forca em 1792, no dia 21 de abril, assim como no dia de hoje, 21 de abril. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir Tiradentes. Então Ismael, a pedido de Jesus, veio recebê-lo pessoalmente, ou melhor, espiritualmente, receber nos braços aquele herói, verdadeiro herói da pátria do Evangelho, uma alma edificada. Por que ele usa esse termo, alma edificada? Vamos saber adiante por que uma alma edificada. Quem foi, antes de ser aqui na Terra Tiradentes, qual era o comportamento dele em última existência ou em outras existências? Quais foram as escolhas? O que ele fez aqui na Terra antes de retornar como Tiradentes e por quê? Por qual motivo ele foi executado na forca e ainda manteve o equilíbrio, a paz e a alegria, porque ele sentia que estava resgatando. Ele não estava sendo sentenciado à morte, ou ele não foi sentenciado à morte, e aí ele teve a certeza, quando ele recebeu todo o amparo do plano espiritual, ele não estava sendo sentenciado injustamente, porque ele tinha certeza, espiritualmente falando, que ele era um alto devedor. Ele tinha débitos enormes para com a humanidade, e por isso ele se sentiu feliz em ser sacrificado e, ao mesmo tempo, aquele sacrifício dele servir pelo menos para preservar 10 vidas, que com certeza foram muito mais vidas que foram preservadas com o seu sacrifício. E aí Ismael vira para ele, já em espírito, já fora do corpo físico, e diz: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Então, em tempos passados, esse que nós conhecemos como Tiradentes, aqui Humberto de Campos tem o cuidado de não dar nomes, não dar nome. Qual foi o inquisidor da história em que foi animado por aquele espírito, aquele mesmo espírito que hoje nós conhecemos como Tiradentes, mas ele simplesmente diz: um nefando inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Então ele veio, realizou toda a sua tarefa, auxiliando aquelas criaturas no meio, nas terras mineiras onde ele estava, ofereceu a sua própria vida em sacrifício por aqueles, porque ele insurgiu contra os desmandos da coroa portuguesa. Então, assim, ele estava resgatando os seus débitos criminosos do passado, oferecendo o seu esforço, o seu sacrifício para o bem da pátria do Evangelho. Conforme nos fala o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. E aqui encerra Humberto de Campos, ainda dizendo, das palavras de Ismael,
para Tiradentes. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade. Você tinha um sonho de liberdade, libertar o Brasil das amarras de Portugal, da tirania da coroa portuguesa naquela época. Então, fique feliz, porque em parte isto já aconteceu. E aí ele diz, se o Brasil se aproxima da maioridade, da sua maioridade, como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele, ou seja, até o Brasil, todos os elementos da sua emancipação política. Então aqui Ismael já disse para ele, fique feliz, a sua tarefa está cumprida e muito bem cumprida, porque já está a caminho o que você almejava, que é a libertação, a emancipação política do Brasil em relação a Portugal. Daí a alguns dias, Humberto de Campos encerra, daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilacerava. Então, dias depois, devido àquela execução que ela mandou ser praticada, o peso de consciência, a culpa na sua consciência pelo ato equivocado que ela havia cometido, levou ela à loucura, perdeu a sanidade. E aí, como nós sabemos, quem passou a administrar Portugal e depois Brasil foi o seu filho, Dom João VI, até quando do seu desencarne aqui no Brasil, em 1817. E aí ele encerra dizendo, consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal quem vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil. E como isto aconteceu? Já que o capítulo encerra aqui e o nosso direcionamento dessas reflexões nesta tarde é em relação a Tiradentes, mas só para efeito de registro na nossa história e da nossa história, conforme nós encontramos também nos capítulos seguintes do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então aqui nos diz o seguinte, como ele disse, que em breve a própria coroa portuguesa, o próprio Portugal, viria trazer para o Brasil todos os elementos de que o Brasil necessitava para a sua libertação, a sua emancipação política, como nós conhecemos na história. No dia 22 de janeiro de 1808, chega ao Brasil a família real portuguesa, fugindo de Portugal, porque Portugal foi invadido por Napoleão Bonaparte. Então fugiram para o Brasil, uma fuga que foi para o Brasil das mais belas, porque trouxe para o Brasil a sua emancipação e o progresso. Porque ao chegar aqui no Brasil, como nós sabemos, Dom João assinou vários atos para melhoria do Brasil, inclusive a criação de instituições que até hoje funcionam aqui no Brasil, o Banco do Brasil, por exemplo, que até hoje está aí funcionando, que foi criado em um dos primeiros atos de Dom João VI. E aí nos diz ainda na história que em 16 de dezembro de 1815, com a transferência da família real aqui para o Brasil, então a família real foi obrigada, de uma certa forma, a mudar a condição do Brasil, daquela condição de uma colônia, uma simples colônia, para Reino Unido de Portugal e Brasil. Então, mudou para o Brasil de uma forma magnífica, de uma condição de colônia a fazer parte do reino. Reino Unido de Portugal e Brasil. E em 13 de maio de 1817, caminhando um pouco mais na história, vamos encontrar o casamento de Dom Pedro I com Dona Leopoldina,
da Áustria. E no dia 6 de fevereiro de 1818, a coroação na condição de rei de Dom João VI. No dia 25 de abril de 1821, devido às circunstâncias políticas, Dom João VI, de uma certa forma, foi obrigado a retornar para Portugal, deixando aqui no Brasil, no seu lugar, o seu filho, Dom Pedro I, na administração aqui do Brasil. Mas só que pouco tempo depois, como nós conhecemos também na história, no dia 9 de janeiro de 1822, nós conhecemos aquele dia do Fico, quando Dom Pedro I foi notificado pelo seu pai, através da coroa portuguesa, que ele deveria abandonar o Brasil e retornar para Portugal. E ele simplesmente disse não ao seu pai. Diga ao meu pai que eu não retornarei, eu ficarei no Brasil. E, inclusive, Dom João VI já havia prevenido Dom Pedro I que se fosse para perder o Brasil, a administração do Brasil, que fosse para ele, para Dom Pedro. Porque ele sabia que Dom Pedro o obedeceria, mas só que ele não o obedeceu. E aí nós chegamos naquela previsão de Ismael, quando falou com Tiradentes, quando retornou para a pátria espiritual, no dia 7 de setembro de 1822, a independência política, pelo menos para a história, do Brasil em relação a Portugal. Quando, às margens do rio Ipiranga, como nós conhecemos também na história, Dom Pedro deu o grito da independência, independência ou morte. Mas conforme nos mostra Humberto de Campos, de uma forma bonita, belíssima e poética, quem disse aquilo, quem disse aquelas palavras, independência ou morte, na verdade não foi Dom Pedro I. Ele foi apenas um instrumento, um belíssimo instrumento nas mãos da espiritualidade, em especial de Tiradentes, que estava ali com ele, porque há 31 anos, Tiradentes esperava por isto. Na verdade, quem disse esse grito de independência foi exatamente Tiradentes, através dos instrumentos físicos de Dom Pedro I. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença, pela companhia de todos esses companheiros que permaneceram nesta sala de bate-papo, nesta sala virtual, durante esse tempo de reflexões acerca da nossa história, a história do Brasil, à luz da doutrina espírita, a história do Brasil com aquela visão do mundo espiritual, coisas que a nossa história comum não tem condições de contar. Aí vem Jesus, autoriza Jesus que os espíritos amigos nos tragam estas informações para o nosso consolo e o nosso maior esclarecimento. Então agradeçamos a Jesus por esta oportunidade, agradeçamos aos espíritos amigos, agradeçamos a este companheiro que nós conhecemos na história como Tiradentes, que hoje lembramos o seu assassinato pela coroa portuguesa, pela rainha portuguesa, e, é lógico, só a agradecer a Deus, em especial pela vida. Muito obrigado a todos. Um abraço fraterno de gratidão e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E quem quiser aprofundar um pouco mais na história do Brasil, de 1376 até a independência e um pouco além, até 1884, que é o relato desta obra, estudem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.